a minha apresentação, hoje a gente tem uma gama de palestrantes técnicos super experientes, muito melhores do que eu, mas eu acho que é interessante, eu quis começar essa apresentação e esse momento, né, de falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, para dar uma visão mais global, para a gente entender o porquê que essas palestras estão acontecendo. Então é legal, às vezes a gente quer ir lá, vamos ver uma palestra de Polymer, ou vamos ver uma palestra sobre Android Wear, sobre Cloud, mas por que isso? Por que esses assuntos são tão importantes, e eu diria que são os mais importantes, não só para o futuro, mas como para o presente agora. Então, a minha ideia é mostrar para vocês o porquê, o que são as grandes tendências aí do presente, já são tendências e que vão cada vez se fortalecer ainda mais, e também explicar como essas coisas se interligam, porque eu acho que isso é que às vezes dá aquele clique, vai dar aquela sacada, putz, agora entendi por que isso é tão importante. Tá? Bom, para quem quiser depois me seguir no meu Twitter, é José Papo. Eu sou gerente de relações da área de desenvolvedores e startups para a América Latina, então a gente suporta vários programas, como os GDGs, os GBGs e programas para startups. Então é um grande prazer trabalhar realmente suportando esse ecossistema, quer dizer, a gente está realmente no Google para ajudar as outras comunidades, a gente não cobra nada de ninguém, pelo contrário, a gente ajuda, né? A gente dá coisas para que essas comunidades elas se desenvolvam, cresçam e prosperem, e que a gente possa criar um ecossistema digital no Brasil que ajude, inclusive, o nosso país a crescer e a prosperar. Então, é muito legal ter essa missão. Então, só reforçar, tem uma pesquisa muito interessante que o Google fez, nesse ano, que é a Think Insights. A gente tem pesquisas dessas também de forma global, mas é só para explicar como que a gente está cada vez mais hiperconectado. Tá? Então, é só para reforçar, já 48% da população brasileira já está online. O que eu gosto também desse gráfico, eu vi recentemente, inclusive foi anteontem, eu vi um artigo falando que, com esse número, a gente já ultrapassou o Japão em número de pessoas conectadas à internet. Então, agora a gente já é o 4º país do mundo com mais pessoas conectadas na internet. Que é impressionante. E ainda tem mais 52% da população para integrar nesse mundo, né? Para incluir digitalmente. Então, esse número é impressionante. Sendo que a grande parte, né, 74% desse número, são brasileiros entre 15 a 49 anos, né, que já estão online. Um outro dado que reforça o impacto que a mobilidade, que esse aparelhinho que a gente carrega nos nossos bolsos, ou esses tablets que a gente utiliza no dia a dia, é o impacto da mobilidade. Vocês podem ver aqui embaixo, na pesquisa, 21% já dos usuários de smartphones, eles só acessam a internet ou só acessam informações através de seus celulares. Para mim, esse é um negócio disruptivo. Isso mostra que tem gente que não vai entrar no seu site, por exemplo, através de um desktop. Então, se você já está começando a pensar primeiro para fazer o seu site orientado para desktop, hoje, na verdade, a visão é que você começou errado, né? Você tem que começar já pensando para o mundo móvel. Como que esse site vai ficar num celular? Ou já pensar, talvez até, dependendo do seu negócio, e se você tem um negócio de alto impacto, fazer uma app para esse negócio, porque isso também gera uma utilização muito maior, porque tem notificações, você consegue engajar muito mais o usuário, porque tem localização, tem engajamento, você consegue saber aonde ele está, o que ele faz em cada ponto muito específico. Né? Então, esse dado também é muito legal. E aí, reforçando esse dado, né, que com certeza aqui, nessa população, dessas pessoas aqui, isso é muito maior. Um outro dado legal, 35% dos usuários de telefone, né, de Android e iPhone, usam pelo menos um aplicativo antes de sair da cama, deitados. Quem faz isso, pessoal? Acordou já... Tá vendo? Aqui eu sabia que é muito mais. A média é 35%, né, pessoal? Mas isso, às vezes a gente não percebe isso, mas isso é uma mudança cultural radical, pessoal. A gente não fazia isso. A gente levantava da cama, eu sou mais velho, né? Eu levantava da cama, não tinha celular, a gente ia, no máximo, ligar a TV, ou já ia escovar o dente para tomar café e tomar banho. A gente não pegava o celular para ver mensagem, ver o que aconteceu, né, nas redes sociais, ou acessar alguma aplicação. Isso é impressionante, é uma mudança cultural muito forte. Também tem essa aqui, que é 21% dos usuários de tablet usam o aparelho deitados na cama, né?
Então, o pessoal está lá, quer dizer, a maioria das pessoas, inclusive em casa, já não estão mais usando desktop, né? Esse é um impacto muito grande, de novo, da mobilidade. Só que não é só isso, né? A gente não está mais no mundo... apesar de a gente falar muito em mobile first, tem alguns dão até uma ênfase em mobile only, mas eu acho que é mobile first, principalmente. Mas não é só isso, a gente tem vários dispositivos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque o Neto vai falar sobre cada um deles especificamente logo depois da minha palestra, mas é importante lembrar que hoje a gente tem múltiplas telas. E essas telas, esses múltiplos dispositivos, eles oferecem um diferente benefício de acordo com o tipo de ação que você quer tomar. Então, a gente tem dispositivo que é o desktop, tem celular, tem os tablets, tem TV, tem os wearables, né? Relógio, tem os óculos, né? Google Glass, por exemplo, tem o carro, agora tem o Android até no carro, o Android Auto. Quer dizer, e esse fenômeno também acontece, e esse fenômeno é importante para as empresas, porque elas têm que adaptar e precisam adaptar cada dispositivo ou cada utilização da sua aplicação, do seu site, para cada uma dessas telas diferentes, porque são diferentes, né? Cada uma dá uma experiência diferente, né? Então é isso, esse é uma casa padrão. Nessas pesquisas que a gente faz, o Google faz muita pesquisa que a gente chama de user research, é pesquisa de usuário. Um dos principais mantras, um dos principais focos, né, a gente diz que é um dos principais valores do Google, é focar no usuário. Se você foca no usuário, todo o resto vem, né? Focus on the user and everything else will come. E a gente faz, então, muita pesquisa com o usuário, né? Mais ou menos eles chegaram a essa conclusão, né? O mundo hoje é assim, né? Então, tem a criança pode estar no desktop, uma outra no tablet, o pai mexendo numa TV digital, a mãe, o filho no celular, todo mundo, cada um no seu dispositivo, no seu canto, né? No seu espaço, cada um fazendo a sua atividade, né? Esse é a família 2.0, digamos assim, né? Já está totalmente conectada, mas tem vários dispositivos instalados na sua casa, né? E acontecendo. Esse número aqui, eu acho que é impressionante também. Isso mostra qual que é o impacto e qual que é o benefício e a vantagem de você trabalhar nesse mundo móvel, né? Porque só de Android, hoje a gente tem mais de 1 bilhão de usuários ativos. Esse é o número que a gente falou no Google I/O, né? Então, imagina, 1 bilhão de pessoas que podem receber a sua aplicação, ou acessar o seu site, ou ter disponível esse acesso em vários lugares do mundo. E a gente quer que esse número cresça mais, né? Então, tem vários projetos, de novo o Neto vai falar sobre alguns deles, que são projetos que vão fazer isso crescer ainda mais, né? A gente quer realmente, o Google, ele tem essa missão também, além de fornecer informação, né, para todos de forma rápida e eficiente, a gente quer também que essa informação, para as pessoas conseguirem acessar, elas precisam ter um meio de acesso, né? Então, a gente tem vários projetos para isso acontecer, para que esse meio de acesso chegue a todas as pessoas do mundo, né? Para que qualquer pessoa realmente possa se conectar e ter acesso à mesma informação que eu aqui, ou um americano nos Estados Unidos tem, né? E é isso que acontece hoje em dia. A gente tem acesso à mesma informação no mesmo momento, né? O outro grande fenômeno que está acontecendo no mundo é o fenômeno Cloud First. E o Google, ele tem uma ênfase, sempre foi, ele nasceu na nuvem, né? A gente pode dizer, ele não tem outro porquê a não ser utilizar ou ter aplicações na nuvem. Urs Rose é o nosso Senior VP de infraestrutura no Google. Ele que cuida de todos os data centers mundialmente no Google, e ele também é responsável pelas soluções de computação em nuvem. Mas é legal ele falando, o que ele fala é muito interessante, porque ele diz claramente, todo o desenvolvedor, e ele não está dizendo a maioria, ele está falando todos os desenvolvedores vão querer viver nesse mundo da nuvem. E é o nosso trabalho como Google construir esse mundo para que seja útil, fácil e interessante de se trabalhar. Então, é uma missão também do Google criar, porque não adianta também, mais uma vez, a gente oferecer solução para meio de conexão, alguém para poder conectar na internet, se não tem um meio para você conseguir armazenar as informações, os dados da sua aplicação, do seu site e poder oferecer isso para o mundo. Então, essa parte também é fundamental. Então, é importante sempre lembrar dessas duas grandes tendências, mobile e cloud, porque elas andam juntos, elas andam atreladas, né? E aí, dentro do cloud, algumas coisas estão surgindo aí, na verdade, já entraram com muita força. O impressionante é que foi um movimento que aconteceu
há pouco tempo e, de repente, explodiu. Foi uma movimentação muito rápida, em que a grande maioria das grandes empresas, e aí eu estou falando de grandes empresas mesmo, estou falando da Amazon, da Microsoft, do Google, né, da Oracle, todos eles estão adotando esse negocinho aí chamado Docker, né, os containers na nuvem. Né? O que são esses containers? Né? Tem muita gente que fala, o que é o container? Por que isso é tão revolucionário? E por que também o Google acha que isso é o futuro da nuvem? Que eu queria explicar isso um pouco para vocês também. A diferença do container para uma VM, basicamente a VM ela é um pouco mais parruda, digamos assim, ela é um pouco mais forte, né? Ela tem o tamanho dela é muito maior, ela inclusive instala um sistema operacional inteiro, né, para funcionar. Então ela tem um workload muito mais forte. Já o Docker, na verdade, ele pode ser instalado, ele é como se fosse um container dentro do sistema operacional. Então, ele consegue emular o sistema operacional, mas sem ter essa camada pesada dentro desse modelo. E aí podem falar, puxa, legal, mas o que isso muda na minha vida? Por que isso é tão revolucionário ou tão diferente? Importante dizer que o Docker, né, esse carinha aqui, esse cara é uma empresa independente. Ele não pertence nem ao Google, nem à Amazon, nem à Microsoft. Eles são uma empresa independente. Eles trabalham de forma independente, mas o produto deles é open source. Tá? O produto deles é gratuito. Então, essa é a diferença. Mas por quê? O que isso interessa, por exemplo, para um desenvolvedor? O que me interessa, como desenvolvedor, ter containers? Né? Primeiro que e eu acho que é o ponto mais importante, e eu diria que é o ponto que faz esse mundo ser interessante para vocês como desenvolvedores, são os usuários, né? São os clientes desses produtos, que é a independência de plataforma total. Então você não vai ter mais aquele problema, puxa, minha VM só roda, sei lá, no OpenStack, aí eu não consigo fazer ela rodar no Hyper-V da Microsoft, eu não consigo rodar ela num outro modelo de VM, não. Como o Docker e esses containers eles são independentes de plataforma, você pode rodar eles em qualquer lugar. Em qualquer lugar, inclusive no Windows. Até o Windows já está suportando o Docker, né? Não é só mais no Linux. Então, isso é importante, isso é impressionante, porque, de novo, você pode ter a sua aplicação encapsulada, ele tem arquivos de configuração, você consegue criar ambientes de forma fácil, porque ele é um arquivo de configuração, onde você define a configuração do seu ambiente, o que vai ir dentro dele. Eu quero que tenha um servidor Apache com PHP, né, com MySQL, sei lá, você define essa configuração, e esses containers, quando eles são criados com essa configuração já pronta, e com a sua aplicação instalada. Essa é a grande mudança. Então, o que você consegue fazer? Como esses containers são mais leves do que as VMs, você consegue, inclusive, fazer um dos outros aspectos que cada vez está se tornando mais forte na nossa área de desenvolvimento, que são os microserviços. Então, os microserviços eles são facilitados quando você trabalha com containers, porque é muito mais fácil, você pode espalhar. É assim, por exemplo, que a Netflix faz. Né? Ela utiliza containers, ela utiliza microserviços e ela espalha isso, por isso que ela tem uma resiliência. Né? É muito difícil ela ter falhas. Né? E ela utiliza várias nuvens, inclusive a do Google. Né? Ela utiliza diversas nuvens para fazer esses serviços. Por quê? Porque ela é independente de plataforma. Né? De novo, os containers eles permitem que você se torne independente. Você não fica preso a ninguém. Se você quiser, você consegue sair. Ou usar outro, né? Que seja mais barato, ou que esteja melhor, serviço, o que não interessa. Para os admins e também. Então, quando a gente fala, tem muita gente que fala de DevOps, o container também ajuda muito nesse novo mundo, né? O DevOps, ou essa questão de você ter essa integração maior entre o mundo dos developers com o mundo operacional dos administradores de sistemas. Porque eles vão receber os mesmos arquivos de configuração, e eles podem, inclusive, configurar de uma forma um pouco diferente para o ambiente de produção, e eles vão conseguir subir esses ambientes no formato de containers e, inclusive, portar eles entre infraestruturas heterogêneas. Quando a gente fala portar, você pode rodar isso na nuvem privada também. Você tem um data center dentro da sua casa, você pode rodar. Hoje, a maioria, de novo, o Windows Server suporta, o CoreOS suporta, o Oracle Linux suporta Docker. Todo mundo está suportando o Docker já. Então, você consegue rodar isso em qualquer sistema operacional. Isso também, de novo, é muito legal, porque facilita essa portabilidade. E, além disso, o Docker, como todos os produtos deveriam ser hoje em dia, né, sempre tem API, né, eles têm APIs, você pode, com essas APIs, fazer automações. Você pode criar scripts de automação de deploy, de ambiente, de environments. Né. Só para vocês terem uma ideia, o Google já usa isso faz tempo. Né.
Olha só, esse número é impressionante. A cada semana, no Google, a gente cria 2 bilhões de containers. São lançados, desligados, 2 bilhões por semana, pessoal. É um número, né, quando você olha, você fala, caramba, como que é possível? Né, a quantidade de coisas que estão rodando lá dentro precisa desse nível de utilização. Então, é para mostrar também que essa é uma tecnologia que não é, não, puxa, será que está testado ou não? Será que vai funcionar? Não, é uma tecnologia poderosa. Só que para gerenciar isso, existia um grande problema, né? O Google, quando tinha essa questão dos containers, ele tinha um problema. Como que eu gerencio esses containers de uma forma simples? Como que eu consigo fazer isso se tornar um processo mais tranquilo? O que o Google tinha? Ele tinha uma ferramenta interna, era usada dentro do Google para gerenciar containers. Então, a gente usava essa ferramenta internamente. Até que, com esse movimento grande de todo mundo começar a suportar os containers, a gente falou, poxa, vamos colocar isso disponível para os desenvolvedores também. E mais que isso aí é muito importante, essa solução é tão importante que a gente acha que isso não deve ser uma solução só do Google. Ela não tem que ficar proprietária, ela tem que ser aberta. Então, a gente liberou o código-fonte dela. Então, o Kubernetes, ele é uma solução que foi liberada, né? É livre para uso, e por isso já várias empresas, de novo, adotaram. Então, por exemplo, a Red Hat já adotou isso dentro do OpenShift, dentro do Linux delas. A Microsoft adotou o Kubernetes, que é uma solução do Google. Ela adotou dentro da nuvem dela também. Por quê? Virou open source e é uma ferramenta extremamente útil para gerenciar esses containers. Então, ela gerencia. Se você tiver milhares de containers, por exemplo, como a Netflix tem, ou mesmo se você tiver algumas centenas, só de ter algumas centenas, você já vai começar a ter dores, né? Puxa, como eu consigo gerenciar esses containers? Você tem uma solução para isso. Ele orquestra, ele é como se fosse um orquestrador desses containers, né? Ele é um agente que orquestra tudo isso. E o que o Google também fez foi incluir isso dentro de um produto na nuvem dele. Então, esse cara chamado Google Container Engine, ele é o Kubernetes, só que, claro, otimizado, todo tunado já para a nuvem do Google. Mas ele é o Kubernetes. Então, existe esse produto aí. O que esse cara faz, então? De novo, ele permite que você crie clusters de VMs, e dentro dessas VMs, dentro do Google, ele já começa a criar containers e espalhar esses containers por dentro dessas múltiplas máquinas virtuais, para tornar essa solução também mais resiliente. Então, ele espalha, né? Se tiver por exemplo, vários servidores web, ele não vai colocar tudo numa mesma VM, ele vai espalhar. E ele faz isso automaticamente, você não precisa nem saber que isso está acontecendo. Ele gerencia para você. E essa é a grande vantagem dele. Se você só usasse o Docker, sem o Kubernetes, você tem que dizer, eu quero instalar nesse VM, nessa, não. Aqui ele faz sozinho. Ele faz um auto-scaling, uma autorregulação, né, desses ambientes de forma própria, né, e automática. E ele funciona com Docker, né? Qualquer arquivo Docker pode ser usado. E ele vai instalar o software de forma também automatizada dentro desses containers. Só para entender, isso foi legal, porque a gente até eu brinco que agora tem uma nova letra, né? A gente fala em infraestrutura como serviço, plataforma e software como serviço. Com essa chegada do Kubernetes e do container, agora a gente tem até o Container as a Service, né? Então é uma outra formação. O que é legal disso, aí o pessoal às vezes pergunta, mas qual eu uso, qual não uso? É isso que os nossos palestrantes de nuvem vão falar para vocês. Eu estou aqui só para mostrar que hoje vocês, como desenvolvedores, têm opções diversas. Vocês podem usar desde a VM direto, né, dentro da infraestrutura mais pura como serviço. Vocês podem usar os containers com Docker, inclusive para deixar independente de plataforma, e você poder migrar essa aplicação para onde você quiser, né, para onde você quiser de verdade, né, em qualquer lugar, no servidor interno da sua empresa, no servidor na nuvem, no servidor da nuvem de qualquer uma das nuvens que suportam Docker, ou usar uma plataforma como serviço, que ela tem umas certas, às vezes, limitações, mas que, ao mesmo tempo, te dá um poder muito forte de escalar de forma muito rápida a sua solução. Tá? Só para mostrar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo sair aqui e mostrar rapidamente um detalhe do Docker. Primeiro, só para vocês entenderem, né, o Docker ele tem um lugarzinho, que é o hub.docker.com, que é o repositório oficial do Docker. Então, lá é como se fosse um repositório de máquinas virtuais, mas são de containers. Então, quando você entra aqui, tem uma pancada já de containers prontos para você usar. Com stack lamp,
com Ubuntu, ou com MySQL, com Nginx, mas eles são containers, né? Se você procurar um cara específico aqui, deixa eu procurar aqui por WordPress, por exemplo. Está vendo que eu vou achar esse tutum/WordPress? Esse aqui esse é o modo como você cria um WordPress dentro do Docker. Olha como é simples, né? É um comando, né? Você dá um Docker run e ele starta, já inicia a imagem dentro do seu container. E se você olhar o arquivo, e isso que também é fantástico dele, tudo isso você pode, por serem arquivos de configuração, que é esse arquivo aqui, ó, o Dockerfile, esse aqui é o arquivo que monta o detalhe, né? Onde ele faz a instalação, ó, tá vendo que ele faz a instalação do PHP 5, né? Ele vai instalando as coisas aí, do Apache. Como é um arquivo de configuração, você pode até versionar esse arquivo também. Então ele fica versionado junto com o seu código, junto com a sua aplicação, né? Isso é o deploy. Então tudo isso fica versionado, inclusive como você vai fazer o deploy disso em produção. Tá? Então isso tem muito ainda. Ele já está estável, mas tem muita coisa que ainda vai acontecer, muita solução vai aparecer para automatizar ainda mais. O legal é que isso está cada vez crescendo, realmente, eu diria que é o presente e o futuro da nuvem, e vocês podem ver aí, o repositório é gigantesco, tem imagem para tudo também já pronta, e, de novo, isso aqui roda em qualquer lugar, pessoal, né? Você não fica preso à plataforma. Só para reforçar que o Kubernetes, ele é open source, ele está aqui, esse é o GitHub dele, do Kubernetes. Se você não precisa baixar o código, a não ser que você seja um cara mais hardcode, e quer aprender a quer criar sua própria nuvem, né? Você quer ser um provedor de nuvem, porque as nuvens já implementaram isso. Eu só quis mostrar o código para mostrar que é de verdade, que ele é open source, e mostrar quem já habilitou, tá vendo? Então, aí tem a lista de todo mundo que já roda Docker de alguma forma, tá vendo? O Google, Vagrant, AWS, o Fedora, DigitalOcean, CoreOS, OpenStack, CloudStack, Rackspace, vSphere, Microsoft Azure. Está tudo suportado, pessoal. Percebe? Esse é o orquestrador. Então, além do Docker, ele suporta também a ferramenta que gerencia a frota de containers que você tem. Eu acho revolucionário. Isso é uma coisa revolucionária. Isso faz com que a infraestrutura de TI que a gente utiliza como developers fique única, né? Fique quase um commodity, né? Você pode criar uma solução e usar aquilo que a sua empresa negociar melhor, né? E para mostrar também, o legal também, se você entrar na nuvem do Google, eu vou entrar aqui no projeto, um dos meus projetos dentro da minha console que eu tenho, ele também já está implementado o Container Engine. Então, se você hoje entrar, criar uma conta na nuvem do Google, no Google Cloud Platform, você vai encontrar aqui, um dos carinhas que você vai encontrar é esse cara aqui, ó, a opção Container Engine. E aí, quando você encontra essa opção Container Engine, você vai ver que você pode criar um novo cluster. Aqui eu já tenho um criado, que é esse cluster 1. Ele tem 2 VMs, né? E dentro dessas VMs eu tenho instalado uma aplicação. Tá? Eu instalei um WordPress. Pessoal, eu fiz isso em minutos. É um negócio muito impressionante. Você poder fazer isso e eu poder fazer essa mesma operação em qualquer outra nuvem, se eu quisesse também. Né? Eu estou mostrando aqui o do Google, mas isso vale para qualquer uma. Né? E para criar um cluster novo, vocês vão ver como é simples, né? Quando eu dou o new cluster, olha só as opções. Você basicamente fala onde você quer criar o cluster, o tamanho dele, qual é o tipo de máquina. Eu posso falar aqui, eu quero uma máquina com 60 GB de memória, e eu quero 10 máquinas. Olha só quanto lá embaixo, vocês vão ver, agora eu tenho 160 vCPUs e 600 GB de memória para rodar a minha aplicação. Está vendo? Ele transforma a VM, a gente fala isso, né? Ele transforma o data center quando você utiliza o Docker. Essa é uma frase forte. Quando você utiliza o Docker e o Kubernetes junto, você transforma o seu data center num sistema operacional único. É como se você estivesse vendo o data center inteiro, máquinas diferentes, com servidores diferentes, como se fosse um sistema operacional único. Isso, de novo, muda todo o jogo do que a gente estava acostumado a fazer, as complexidades, e até para o trabalho, para o tester. Então, muda até para o tester, né? Para quem implanta a aplicação, para o testador, todos eles recebem ou ganham algum benefício com isso. Tá? Só voltando aqui, então.
Então, essas opções aí, vocês vão ver cada vez mais crescendo, né? E eu acho que esse realmente é um caminho bem forte, inclusive para a independência. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, quando você vê as empresas que estão fazendo sucesso no mercado e as empresas que estão crescendo exponencialmente, quando a gente fala exponencialmente, não é aquela empresa que cresce 5, 10% ao ano. Ela cresce que nem o número de mulheres nos GDGs, que é muito legal, é 100% ao ano, 200% ao ano. Isso é crescimento exponencial, né? Que a gente espera ver nos GDGs todos, né? Também. Mas olha só, essas é a base. E não é só o IDC que fala, né? Que é mobilidade, Big Data e nuvem, né? Você pega o Gartner, ele fala a mesma coisa, mobilidade, cloud e nuvem. Você pega outro reporte do McKinsey, ele fala até outras coisas a mais, mas todos eles são baseados em mobilidade, em cloud e em Big Data, né? Todos eles são baseados nas mesmas tecnologias disruptivas. Essas tecnologias que permitem tem autores que chamam já isso uma quarta revolução industrial. Tá? Por quê? Porque você, com esses serviços de nuvem baratos e portáveis, quer dizer, você paga centavos para ter sua aplicação rodando. Você consegue conectar objetos físicos a essa nuvem, para eles mandarem informações, sensores, mandando informação para essa nuvem o tempo todo. E você consegue armazenar isso de forma barata, porque barato é o importante. Muitas vezes a gente fala, mas a gente já podia fazer isso antes, mas não de forma barata. Hoje a nuvem você consegue armazenar tudo de forma barata. O que vai permitir, por exemplo, máquinas pensantes, que a gente chama, né? Ou máquinas que conseguem detectar padrões e se adequar a esses padrões, como empresas como a General Electric estão fazendo. Eles já têm turbinas que se ajustam à velocidade do vento, porque eles têm sensores que medem, e eles também se ajustam à velocidade das outras turbinas que estão perto. Eles são 20% a 30% mais eficientes. É um negócio impressionante, só utilizando dado, né? Só utilizando tecnologia de nuvem, de Big Data, os caras conseguem ser mais eficientes. E a chegada das economias compartilhadas. Então, quando você pega essas tendências junto, isso gera uma revolução mesmo na forma como as coisas estão acontecendo. Se alguém quiser saber mais, eu sempre gosto de deixar livros, né, para as pessoas que gostam de ir mais a fundo, entender esse mundo novo que a gente vive e vai viver cada vez mais, porque essas mudanças são exponenciais. Eu recomendo esses 3. O Second Machine Age, que mostra essas mudanças de uma forma global, como isso está acontecendo. O Exponential Organizations é para você entender como você consegue transformar a sua empresa numa organização que pensa, por exemplo, como um Google, um Netflix, né, como essas empresas que crescem exponencialmente. E o Mobile Mind Shift, que é um livro que explica como você utilizar a mobilidade como realmente a forma de comunicação com os seus clientes daqui para frente, clientes, funcionários e todo o resto do ecossistema. Tá? O Snapchat é um exemplo disso. Porque coloquei primeiro o Snapchat, mas tem outros. Tá? Por que o Snapchat é um exemplo? Alguém sabe quantos usuários do Snapchat, quantos funcionários do Snapchat tem? Alguém tem ideia? Alguém sabe? 20. Ele tem 20 funcionários. Alguém sabe quanto ele vale? Hoje? 10 bilhões de dólares, pessoal. Tem empresa no Brasil e no mundo com milhares de funcionários que não valem 1 bilhão. Os caras com 20 pessoas, eles fizeram uma solução que hoje serve 100 milhões de usuários ativos todos os dias e que mandam 500 milhões de mensagens todos os dias. Aí você fala, mas é uma aplicação de mensagem. É uma aplicação de mensagem que está dominando o mundo, né? As pessoas estão usando, como outros exemplos de aplicações como essas aqui, ó, o Nest, o Uber. O Uber também foi uma revolução, ele transformou a indústria de táxis, né? O Airbnb, que mudou a forma como a gente faz turismo nas cidades, né? Quem já usou aqui Airbnb? Não sei se até que tem razoável. Esse número vai cada vez crescer mais, eu acredito. Isso tudo foi permitido por causa dessas mudanças. Sem esse tipo de solução, sem mobilidade, sem nuvem, esses caras não existiriam. Eles não teriam condições de fazer isso. Né? O Snapchat, por exemplo, ele está na nuvem do Google, né? o Nest. Então, eles utilizam essas soluções. Tá? O carro, vocês sabem o que é isso aqui, né? É a versão 2.0 do carro, o driver's car do Google, né? O carrinho sem direção. E até fizeram bonitinho, né? Tá vendo que ele tem, parece um olho, né? Um olho e um nariz, né? Mas ele é o carro sem direção, ele não tem direção mesmo. Na versão 2.0, eles falaram assim, por que a gente vai deixar a direção se ele vai ser um driver's car? Então tira a direção. Você não vai precisar nem ter
o manche, você não vai conseguir usar ele de forma manual, né? Mas o que é legal desse carro? Por que eu quero falar sobre ele? Porque aqui em cima, do lado dele, na frente, em todos os lugares, ele tem sensores espalhados por esse carro. Olha como esse carro vê. Isso é o que ele enxerga. O Google uma vez mostrou isso ao vivo, né? Para as pessoas. Está vendo que ele consegue ver as pessoas, ele consegue ver as árvores, ele consegue ver o caminho que ele está traçando, porque ele tem um sistema de GPS, mapa, Waze embutido, tudo integrado, tá? Tudo isso integrado. Sabe quantas informações por segundo ele gera? 1 gigabyte por segundo, pessoal. 1 gigabyte desses sensores. É isso que permite que ele funcione sem erro, né? E dirigindo muito melhor que seres humanos, né? Porque ele não bebe, ele não vai ficar bêbado, ele não vai bater o carro, ele não vai querer ultrapassar a velocidade no lugar que não pode. Ele não vai fazer isso, né? Ele não vai fazer isso. Então, é uma mudança radical. Isso, às vezes, o pessoal fala, mas isso vai demorar para acontecer. Será? Ele já funciona, né? Então, não sei. Por isso, pessoal, quero só reforçar que quando você une o poder de uma plataforma móvel, né? E aí, por que eu estou falando? Claro que não só porque eu sou do Google, eu estou falando do Android, mas é porque no Brasil tem uma pesquisa que mostrou que mais de 91% dos celulares comprados no primeiro semestre de 2014 foram Android, tá? O número exato é 91,6%, segundo uma pesquisa da Nielsen, não é do Google, uma pesquisa da Nielsen, que é um órgão de pesquisa. 91,6% dos celulares no Brasil foram comprados nos últimos 6 meses, são celulares com Android embutido. De novo, olha a oportunidade na frente de vocês de aprender uma plataforma que não só roda no celular, mas, como o Neto vai mostrar, roda em muitos lugares diferentes, em muitos dispositivos, em muitas telas, né? E quando você une isso à nuvem, a nuvem 2.0, que, de novo, eu estou só reforçando que... Por que eu estou falando disso? Porque essas são as palestras que vocês vão assistir agora, dos caras que são muito melhores do que eu tecnicamente e vão detalhar cada um dessas coisas a fundo com vocês. Porque realmente é um mundo que, quando você entrar e se você se aplicar, vocês vão ser profissionais que vão poder trabalhar em qualquer lugar do planeta. Vocês vão ser profissionais requeridos, como tem muitos aí que vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, né, ou trabalham no Brasil em grandes empresas, ou abrem suas startups. Então, aproveitem, pessoal, aproveitem essa oportunidade, estudem, porque as pessoas que estão nesse mundo vão fazer uma diferença muito grande daqui para frente, ok, pessoal? Então, pense 10 vezes, tentem pensar exponencialmente, não pensa só em melhorar um pouquinho a sociedade, o mundo, vamos tentar pensar de forma exponencial, usando essas tecnologias disruptivas como apoio, né? Como suporte, claro, sempre fazendo produtos para as pessoas, né? Os seus usuários é o que importam, mas para você poder expandir essa gama de usuários. Só obrigado a todos novamente e prazer estar aqui com vocês.